Olá, tudo bem com você? Eu sou Leonardo Ferreira, sou da Confraria Corporativa. Quero bater um papo rapidinho com você sobre MASP, Método de Análise e Solução de Problema. Você sabe o que é isso? Então, o que é o MASP, Método de Análise e Solução de Problemas? Aqui no Brasil, o método ficou conhecido através dessa sigla, mas também pode ser chamado de MAMP, né? Método de Análise e Melhoria de Processo. Independente do nome que a gente vai chamar, entender que esse método de análise e solução de problema, ele tem como objetivo principal melhorar os processos da organização. Então é importante entender que as organizações são compostas de processos, né? Ou seja, ela é um sistema composto de vários processos. Processo comercial, processo de produção, processo de vendas, processo financeiro, processo de RH e assim sucessivamente. Então, tendo que as organizações têm processos e que os processos agregam valor para a organização e agregam valor principalmente para o cliente, então nós precisamos todo dia, todo momento buscar melhorias desses processos, gerar melhores condições, gerar reduções ou eliminação de desperdício para que os nossos processos possam realmente ser produtivos, realmente agregar valor e que a organização nesse contexto, nesse conjunto de processos, possa ser competitiva. Ou seja, eu preciso melhorar meus processos constantemente. Comumente a gente ouve um termo japonês Kaizen, melhoria contínua. Então a ideia principal é essa, gerar melhoria. É importante entender que o MASP ele é um método, ou seja, ele gera algumas diretrizes, ele gera um norte para a organização seguir. Mas quem vai definir como vai ser o método de análise e solução do problema da organização é a própria organização. Por que eu estou dizendo isso? Porque a base ou o norte desse processo é o ciclo PDCA. E o que é o PDCA? Né? Então vamos pensar nas 4 palavrinhas aí, vindo do inglês. O primeiro é o P, é o plan, planejar. O segundo é o do, ou seja, fazer. Aqui no Brasil nós chamamos de executar ou desenvolver. O C é de check, checar, verificar. E o A de action, agir. Né? Então vamos entender um pouquinho cada uma delas. Quando a gente fala em planejar, ou seja, antes de qualquer ação dentro da minha organização, para melhorar meus processos, eu tenho que planejar. E quando eu falo planejar, primeira coisa eu tenho que analisar a situação atual, buscar a causa raiz, definir os objetivos que eu quero alcançar e aí sim criar estratégias e essas estratégias se tornarem ações a serem aplicadas. Olha como que essa parte é importantíssima, porque quanto melhor a gente planejar, a gente sabe que lá na frente, na execução, nós vamos ter menos correções, a probabilidade de acerto é bem maior. Então a gente tem que gastar um tempo, então não é perder, é gastar um tempo importante na parte de planejamento. A gente planeja efetivamente para poder alcançar o melhor resultado. 100% não existe, os riscos sempre existem. Qualquer projeto, seja um projeto de melhoria pequeno, como seja um projeto de melhoria maior, seja um projeto mais complexo, os riscos sempre vão existir. Mas por isso que a gente tem a verificação, a outra etapa lá no C, para a gente estar atualizando e verificando e aplicando novamente o PDCA. Planejei, aí eu vou executar. Antes de sair executando, eu tenho que treinar, preparar as pessoas, para elas também saberem o que está fazendo. Importante, quando a gente está pensando nesses processos de melhorias, pensar que a gente tem que envolver as pessoas. Então não basta eu no escritório, eu no meu achismo vou lá e emplaco o negócio e vou fazer acontecer. É lógico, nem sempre a gente consegue envolver todo mundo. Por isso é importante, antes de sair executando, treinar, preparar as pessoas, conscientizar elas do que está sendo feito, por que está sendo feito e quais os resultados esperados. Então é ser honesto em envolver as pessoas em algum momento. Feito isso, eu executei a segunda etapa, que é o D, ou seja, o do, o desenvolver. E aí eu vou fazer a verificação, a checagem durante o processo do do, mas também o resultado final. E aí, eu vou medir, será que aquilo que eu planejei foi realmente atingido? Quais os resultados que eu consegui? E aí eu vou ter aprendizado. Obviamente a gente atingiu um resultado bom, é legal, aquilo que a gente planejou, a gente atingiu, mas sempre vai ter aquele questionamento, será que eu não posso ir além disso? Será que eu não posso melhorar ainda mais? Né? Caso o meu resultado não tenha sido bom, pode ser que eu tenha que ter uma ação corretiva, ou seja, criar uma outra estratégia, criar um outro meio, ou se ficamos ali no meio termo, vamos dizer assim, eu posso também criar um plano de prevenção para melhorar ou para conter qualquer mudança aí dos planos. Então,
O cheque, ou seja, a verificação é importante para a gente medir, para a gente saber onde nós chegamos. O verificação ele não tem a função de penalizar, criticar ou criar qualquer mal-estar na organização. Pelo contrário, eu preciso saber onde eu estou para saber onde eu quero chegar. Então, se eu mudei e estou mudando, o quanto eu consegui realmente mudar, e daí eu preciso buscar uma nova ação, que é justamente o último A, que é o ação, ou seja, agir. Por isso que, inclusive, o PDCA, tradicionalmente, ele é apresentado de forma circular. Por quê? Ele é um ciclo contínuo. Sempre nós vamos buscar melhoria contínua. Dentro do MASP, a gente subdivide em 8 áreas o PDCA, então aquelas 4 que são subdivididas em outras etapas, mas que dentro dessas etapas nós vamos acrescentando ferramentas, geralmente ferramentas da qualidade, para que nos dê artifícios para que a gente consiga materializar e consiga efetivar os nossos planos, as nossas ações, para gerar um resultado melhor. Então, primeira coisa, é definir o problema mesmo, né? E aí nós vamos analisar o problema. Então, quais ferramentas nós podemos usar para isso? Então, a gente pode usar o tradicional brainstorming, ou chuva de ideias, para coletar as informações das pessoas. Então, são aquelas reuniões onde a gente traz as pessoas envolvidas, as pessoas que podem colaborar, e elas vão dando sugestões, ideias, e a gente vai organizando isso até a gente ir afunilando e estreitando as possíveis situações ou até mesmo as possíveis ações a serem realizadas. Fiz isso, eu posso transformar ou trazer essas ideias para dentro do Ishikawa, o tradicional espinha de peixe, uma ferramenta onde a gente começa a estruturar essas ideias, essas possíveis causas, num efeito, ou seja, qual que é o problema central, o efeito, e quais são as causas que levam a isso. Priorizar essas causas levantadas, então a gente pode usar o Pareto, que é o conhecido também como 80-20, a gente pode usar o gráfico de Gucci, ou seja, gravidade, urgência e tendência. Então, são algumas questões. Podemos ainda usar os 5 porquês, a gente faz 5 vezes a pergunta por quê, para a gente buscar a causa raiz. Fiz isso, eu ainda analisei. Tá claro isso, agora eu preciso pensar em propor ações. A ferramenta mais tradicional é o 5W2H. Uma ferramenta baseada em 7 perguntas, que aí vem das palavras com W em inglês e 2 em H, obviamente, como o próprio nome diz, que vai definindo quem, como, quando vai ser feito, qual o prazo, quanto custa, onde será feito. Então são perguntas onde a gente acaba dando nome aos bois, vamos dizer assim, para a gente realmente ter um plano de ação. Importante, junto com isso, junto nesse processo, eu defini, além do 5W2H, definir uma questão, uma variável a mais. Definir qual será o indicador, ou seja, como eu vou medir essa melhoria. Isso é fundamental. Lembra que a gente falou que a gente tem que ter o cheque? Então, a gente vai checar lá, aqui no planejamento a gente tem que estar bem definido isso. Com base nessas ferramentas, dentro de um template que nós podemos criar, a gente vai então agora colocar a mão na massa, a gente vai fazer a mudança. Se a gente atingiu aquele objetivo pré-estabelecido, a gente padroniza. Desse padrão, a gente então treina as pessoas e transforma ele como uma ação do cotidiano da organização. Olha só, né? A gente vai passando trilha a trilha dentro do PDCA de forma a garantir desde a identificação do problema até a padronização e a mudança literalmente no processo. É isso que o MASP busca. De novo, não tem receitinha de bolo. A lógica e o ciclo é esse. Só que quais ferramentas, quais os métodos dentro dessa metodologia maior, mais ampla, é a organização que vai definir. Mas é importante ter um método de mudança, um método de melhoria do processo. Isso é fundamental para as empresas que querem crescer. Espero ter esclarecido o que é o MASP. Eu sou Leonardo Ferreira, nós somos uma confraria corporativa, esse é o Confrariando. Siga nosso canal, dá um like aí, indique para amigos, para que essa ação de disseminar conhecimentos sobre gestão chegue a todo mundo que queira realmente conhecer mais, que queira se aprofundar e que possam e que queiram criar sustentabilidade para suas organizações e criar um Brasil mais competitivo, empresas mais competitivas ganhando. Ok? Abraço, Leonardo Ferreira, Confrariando com vocês.